Olá! Em 2026, o mundo prendeu a respiração enquanto a tensão entre os Estados Unidos e o Irã chegava a um nível perigosíssimo. Vamos mergulhar nos detalhes para entender os fatores que levaram a região a ficar tão perto de uma guerra. Para a gente entender essa história toda, vamos passar pelo ultimato, que foi o estopim de tudo, depois ver em detalhes o cerco militar americano, a resposta defensiva do Irã, os cenários de conflito que estavam na mesa, os fatores que deixavam tudo ainda mais instável e, por fim, como os estrategistas calculam os riscos de uma guerra. Tudo começou a esquentar de verdade quando a Casa Branca colocou um prazo na mesa, público e sem margem para negociação. O mundo todo ficou de olho no relógio, contando os dias. Foi assim, com essa frase direta, que o então presidente americano, Donald Trump, deu um ultimato bem claro ao Irã. Ou chegavam a um acordo significativo sobre o programa nuclear do país em coisa de 10 a 15 dias, ou as consequências seriam militares. Não havia meio termo. E olha, as exigências americanas iam muito além da questão nuclear. Elas mexiam em pontos que o Irã considera vitais para sua soberania. Exigiam a redução do seu arsenal de mísseis e o fim da sua influência na região. Como era de se esperar, Teherã rejeitou tudo de cara. Com a diplomacia travada, os Estados Unidos não perderam tempo e começaram a montar uma das maiores concentrações de força militar no Oriente Médio das últimas décadas. E o coração dessa demonstração de força era a mobilização de dois gigantescos grupos de ataque de porta-aviões. A gente está falando de verdadeiras cidades flutuantes capazes de projetar poder a milhares de quilômetros de distância. Essa força naval era liderada por nada menos que o USS Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo, junto com o USS Abraham Lincoln. Posicionados estrategicamente no Mar Mediterrâneo e no Mar Arábique, eles basicamente fecharam um cerco militar em volta do Irã. Agora, para se ter uma ideia do poder de fogo aéreo disso, cada um desses porta-aviões consegue lançar até 4 caças por minuto. Isso permite uma onda de ataques aéreos massiva, constante e praticamente impossível de parar. E não era só no mar. Em terra, dezenas de caças superavançados, como os F-35 e os F-22, já operavam a partir de bases na Jordânia e no Catar. Isso criava um poder de ataque em múltiplas camadas, combinando a força naval, a força aérea e ainda os sistemas de defesa antimísseis Patriot. Do outro lado, sabendo que não podia competir em tecnologia, o Irã focou sua estratégia em outra coisa: defesa, resiliência e, claro, buscar ajuda de aliados importantes. O Irã começou um processo que os militares chamam de endurecimento de alvos. Na prática, isso significa proteger seus locais mais importantes. Por exemplo, construindo escudos de concreto gigantes sobre o complexo militar de Parchin e enterrando ainda mais fundo as entradas dos túneis que levam às suas instalações nucleares. Um ponto fundamental aqui é que Teherã não estava agindo sozinha. O país intensificou sua cooperação militar com a Rússia, chegando a fazer exercícios navais conjuntos e recebeu da China tecnologia de ponta como radares e equipamentos de guerra eletrônica, que são essenciais para tentar neutralizar a vantagem americana. E o Irã também mandou um recado bem direto e público. Avisou que, se fosse atacado, todos os 30 a 40 mil soldados americanos espalhados por 13 bases no Oriente Médio seriam considerados alvos legítimos. Com o fim do prazo do ultimato, a grande questão passou a ser: se o conflito estourasse, como ele seria? Os analistas trabalhavam com 2 cenários principais. Basicamente, os planejadores militares americanos tinham 2 opções na mesa. Uma de ataques limitados, mas cirúrgica, e outra de guerra total, com consequências que poderiam sair completamente do controle e afetar toda a região. A ideia de uma campanha de ataques limitados era focar em alvos bem específicos: destruir as principais instalações nucleares, os locais de lançamento de mísseis e eliminar líderes importantes da Guarda Revolucionária. O objetivo? Forçar o Irã a voltar para a mesa de negociação, mas dessa vez em uma posição mais fraca. O problema é que todo mundo sabia era o risco disso tudo virar uma guerra total. Se o Irã interpretasse esses ataques não como algo limitado, mas como uma tentativa de derrubar o governo, a resposta seria brutal. Isso ativaria toda a sua rede de aliados, como o Hezbollah, e o conflito se espalharia como fogo por todo o Oriente Médio. E para deixar tudo ainda mais complexo, a situação era influenciada por pressões enormes, tanto dentro quanto fora do Irã, que poderiam mudar completamente o rumo das coisas. Eram os verdadeiros coringas do baralho. Internamente, a situação do regime iraniano já era bem delicada.
O país vivia uma onda de agitação social, chegando a ter um pico de 19 protestos diferentes em um único dia, sendo que 5 deles foram manifestações bem grandes. E isso levanta uma questão fundamental. Essa crise interna, com protestos e problemas econômicos, poderia enfraquecer a capacidade do Irã de lutar uma guerra? Ou, pelo contrário, um ataque externo poderia acabar unindo a população em torno do governo contra um inimigo comum? Ninguém tinha resposta. Fora do Irã, o grande coringa era, sem dúvida, a poderosa milícia Hezbollah. Relatórios de inteligência indicavam que o Irã estava pressionando o grupo a entrar na briga caso houvesse um ataque, o que, claro, colocou Israel em estado de alerta máximo. Então, a gente chega ao ponto crucial. Além de contar tanques e aviões, como os estrategistas realmente calculam as chances e os resultados de cenários tão complexos como esses? Essa tabela, baseada em teoria dos jogos, mostra bem o dilema. Para simplificar, números positivos são ganhos e os negativos são perdas. Repare que no cenário de guerra total, as perdas são catastróficas para todo mundo, com pontuações de -7 a -8. Isso mostra que, por mais tenso que fosse, manter a situação como estava ainda era muito melhor do que um conflito aberto. Isso nos leva a uma última reflexão. Os analistas são unânimes em alertar que nenhum modelo matemático consegue prever a resiliência de um povo ou a sua vontade de aguentar as perdas de uma guerra. E são justamente esses fatores humanos que, em vários conflitos da história, acabaram virando o jogo e desafiando todas as previsões.